Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker. E vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre o processo de unificação alemã. Peço desculpa desde já a você que nos assiste. Não estou com a garganta muito saudável, digamos assim. Então, tenha um pouquinho de paciência que minha voz está mais feia do que de costume. Mas vamos lá. A unificação alemã. Vamos entender o que causou a unificação alemã, o que é que significa isso. Antes, eu quero adiantar para você o seguinte: o país, a Alemanha, que você conhece hoje, tal como ele é recente. Historicamente, ele é recente. Talvez a gente olhando assim, de uma perspectiva do tempo de vida que um ser humano leva, normalmente, realmente pode parecer um pouco distante. Mas, enquanto um tempo histórico, realmente é algo muito recente. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a Confederação Germânica, né? Como foi que surgiu essa Confederação Germânica? A Confederação Germânica era uma consequência do Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi aquilo que aconteceu após o fim da Era Napoleônica, em que alguns países europeus se reuniram para tentar restabelecer aquela ordem derrubada pela Revolução Francesa, pelo Napoleão Bonaparte. E aí eles vão tentar trazer o absolutismo de volta, tentar resgatar aquela Europa antes da França revolucionária. E aí a Confederação Germânica, ela então é formada por 39 estados, eles são liderados pela Áustria. Então são 39 estados, né, que futuramente serão unificados, mas ainda não. E aí nós temos a Áustria, que era absolutista, e nós tínhamos a Prússia, que era mais industrial. Então, nós temos dois estados aqui que meio que se contrapõem. A Prússia, ela era liderada por Otto von Bismarck, e ele desejava a unificação. Mas por que o Otto von Bismarck ele desejava que esses estados fossem unificados? Ele tinha alguns motivos. Quais seriam os motivos da Prússia? Primeiro, motivos econômicos. Porque o país unificado haveria um mercado consumidor interno. Lembrem-se que aí, nós estamos no século XIX, estamos durante a segunda Revolução Industrial, que normalmente é colocada entre 1830 a 1940. Professor, mas não seria mais interessante para a Prússia se interessar pelo mercado externo ao invés do mercado interno? Olha só, o mercado externo ele era dominado pela Inglaterra. Né? A Inglaterra tem um grande poderio e a Revolução Industrial está começando a se espalhar para outras regiões do mundo. Então, realmente, para a Prússia, era interessante esse mercado interno. Haviam motivos políticos, né? Um expansionismo externo, havia uma ruptura com o equilíbrio europeu e ocupar o lugar da França como principal potência continental. Naquele momento, a principal potência do continente europeu é a França. Então, a Prússia visava tomar esse lugar de destaque, esse lugar de poder da França. Então, nós temos aqui pelo menos dois motivos que fazem a Prússia se interessar por essa unificação. Temos aqui a Confederação Germânica, que vai entre 1815 a 1866, né, traçada aqui em linha vermelha. Vejam que são vários estados, né, vários estados. Né, e os dois principais que a gente citou agora são Prússia e Áustria. Esse aqui é o Otto von Bismarck. Ele foi um nobre, diplomata e político prussiano e uma personalidade internacional de destaque do século XIX. Ele ficou conhecido como chanceler de ferro, né, e ele foi o estadista mais importante da Alemanha no século XIX. Vamos dar continuidade. A Zollverein. A palavra Zollverein significa basicamente união aduaneira, né, entre fronteiras. A Zollverein foi o primeiro movimento de unificação. Essa unificação aduaneira, ela visava ou traria o livre comércio,
a autonomia fiscal para os 39 estados sem a participação da Áustria. Ou seja, haveria um livre comércio entre esses estados, né? Havia uma autonomia fiscal. Então, isso melhoraria as relações comerciais entre esses estados. Mas, lembrem-se, excluindo a Áustria. Os resultados. Houve um fortalecimento industrial da Prússia. Lembre-se, estamos no contexto de Segunda Revolução Industrial. Houve uma integração do mercado interno e se criou um fortalecimento assim, no sentimento nacionalista, né? Aquele orgulho, né, da sua pátria, do seu país. Em 1848, nós temos o Parlamento de Frankfurt, que foi uma tentativa fracassada dessa unificação. Temos nesse contexto, 1848, lá na França, vocês lembram aquelas revoluções, revoltas que a gente falou em algumas aulas passadas? Só que aquelas revoltas, aquelas revoluções tinham um caráter, era um caráter muito liberal. E aí, a Prússia e a Áustria fizeram oposição a esses movimentos. Agora, eu vejo interessante, né? Porque, assim, esses movimentos, eles estavam batendo de frente, digamos assim, com a tradição absolutista francesa. Então, de repente, poderia ser interessante para eles. A Rússia meio que rachar ali, a França meio que rachar ali ao meio. Só que eles viam esses movimentos com um caráter muito liberal, muito democrático. Isso não era interessante para a Prússia e para a Áustria. A Prússia, ela tem um modelo autoritário, centralizador, não é nada democrático, não é nada liberal. Então, por um momento, eles não vão abraçar e eles não vão apoiar esses movimentos e revoluções que estavam ocorrendo lá na França no século XIX. A unificação após 1848. Em 1862, temos uma retomada do processo de unificação, né? Novamente, vamos tentar unificar a Alemanha. Quem lidera isso? A Prússia. O Otto von Bismarck, chanceler da Prússia, ele é o principal mentor da unificação pela via prussiana. O que é a via prussiana? É a unificação através do militarismo, da força militar, do autoritarismo. Então, quando você lê algum texto que fala assim, pela via prussiana, é pela via militar, pela via autoritária. Temos aqui a via prussiana igual unificação militar mais autoritarismo, porém com a modernização econômica. Ou seja, tem uma característica militaresca, autoritária, mas abraça a questão da modernização econômica. A Prússia se torna um grande parque industrial, há uma expansão da militarização, com uma modernização do exército, e há umas alianças internas, como, por exemplo, do Junkers, que era a aristocracia militar, e a burguesia industrial. A Prússia vai se envolver em alguns conflitos. A Prússia e a Áustria, em 1864, entram em conflito com a Dinamarca. Depois, a Prússia entra em conflito com a Áustria, em 1866. E a Prússia, depois, entre 1870 e 1871, entra em conflito com a França, né? Na famosa Guerra Franco-Prussiana. O resultado desse conflito, a França é derrotada. E, a partir de agora, nós temos uma unificação completa. Agora, temos a unificação alemã. A Guerra Franco-Prussiana. Havia uma posição francesa e a Prússia ela estava se tornando uma potência e a França ela temia a formação de uma potência alemã nas suas fronteiras. É interessante lembrar que faz fronteira. E a França ficou nesse temor, né? Olha, tem uma grande potência se formando aqui nas nossas fronteiras, né? Que de repente vai tomar nosso lugar, vai tomar nosso lugar de destaque, de poder político e econômico aqui na Europa. O Bismarck, ele meio que força uma guerra ali, né? Não nos cabe aqui entrar em detalhes, mas ele força um estado de guerra. Essa guerra ocorre, a França é derrotada, a França ela perde alguns territórios de fronteira, como, por exemplo, o território da Alsácia-Lorena. A França tem que pagar uma indenização pela derrota na guerra, e há uma festa
dessa vitória, dessa unificação, essa vitória ela foi paga pela França e realizada na França, no Salão dos Espelhos do luxuoso e grandioso Palácio de Versalhes. E essa derrota da França para a Prússia, na Guerra Franco-Prussiana, vai criar um sentimento de revanche entre os franceses, sabe? Aquele sentimento de revanchismo. E esse revanchismo, esse sentimento de querer se vingar da Prússia, é uma das raízes da Primeira Guerra Mundial, né? Já que elas estarão em lados opostos. Temos aqui a bandeira da Confederação Germânica, e temos aqui a bandeira da Alemanha atual. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.